E agora você acompanha o Conexão Porto Indústria desta quarta-feira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou um projeto de lei que disciplina o aproveitamento de potencial energético offshore. A geração de energia desta forma é feita por meio de turbinas eólicas instaladas em plataformas fixas ou flutuantes. Outro diferencial é que os aerogeradores são maiores do que os utilizados em terra firme. Sobre este assunto, eu converso aqui no estúdio com o Maurício Queiroz, CEO da Tidal Watch, que também desenvolve projetos sustentáveis de geração de energia. Boa noite, Maurício. Obrigado pela presença aqui no Conexão Porto Indústria. Boa noite, Alex. Prazer estar aqui. É sobre isso mesmo, né? A energia eólica está em expansão no Brasil e o presidente então sancionou essa lei que dispõe, na verdade, sobre a utilização do espaço marítimo, né? Mas não é só a energia eólica que está aí, vamos dizer, dentro desse campo dessa lei. Então, a gente espera que nossa turbina, nosso serviço de energia subaquática também vá poder se beneficiar dessa lei. Era isso que eu ia te perguntar. Nós já fizemos reportagens aqui com a tecnologia desenvolvida pelo Maurício, inclusive aqui no Parque Tecnológico de Santos, né? É uma turbina subaquática de geração de energia. Num primeiro momento, a lei dava a entender que era só para as turbinas eólicas offshore, né? E o teu equipamento, obviamente, por ser uma turbina subaquática, ela já se enquadra nesta categoria. Você, no primeiro momento, quando viu a notícia da divulgação da lei, ficou preocupado de que não fosse contemplado nessa iniciativa e depois, sabendo que sim, que tipo de incentivo pode dar no Brasil para essa questão da geração de energia renovável e limpa? É muito importante, Alex. Na verdade, quando eu vi a notícia, né, que a notícia sempre estampa que a energia que está contemplada por essa lei é só energia eólica. Mas isso não é o que está na lei de verdade. Aliás, na lei não fala em nenhum momento a palavra eólica, não consta nessa lei. Fala só de energia offshore, que energia offshore é uma energia renovável que pode ser explorada através do prisma do mar, né? É uma região marítima que deve ser pleiteada por empresas que querem extrair energia daquele local, então elas podem pleitear ao governo federal esse espaço para utilizar e depois, então, pedir também autorização para a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia. Você acha que, de certa forma, isso demonstra um pouco de desconhecimento de outros projetos, né, de energia renovável, como o caso das turbinas que você projetou, Maurício? Eu acho que sim, na verdade, Alex, porque para o mar, né, quando a gente fala de economia azul, aí tem várias atividades, né, que se pode ser explorada no mar, mas sobre energia renovável só se fala de eólica, então há um desconhecimento, sim, que a energia do mar pode ser tirada de várias formas. Pode ser através da instalação de turbinas eólicas no oceano, então fica acima do nível da água, mas também tem energia das ondas, tem energia das correntes, que é o meu caso, tem energia da diferença de salinidade, diferença de temperatura no mar. Então, são vários modelos ou projetos que existem para extrair energia offshore, que o Brasil tem uma grande área, que é chamada de Amazônia Azul. Então, tem uma grande área que pode explorar para a obtenção de energia renovável, mas esse desconhecimento acaba apontando que apenas a energia eólica é a energia que pode ser explorada no oceano. E no caso, quais as vantagens, as diferenças e vantagens do projeto da turbina subaquática para o modelo eólico, Maurício? Bom, eu penso que são muitas vantagens nessa comparação entre a eólica offshore, principalmente, e a turbina subaquática. Primeiro que o impacto ambiental ele é muito menor em razão de você instalar no fundo do mar, então você não vê essas turbinas, elas estão escondidas, a não ser que você mergulhe como eu, então vai poder usufruir de um espaço onde tem, a gente imagina, né, a instalação de plantas subaquáticas e nessas regiões vão se formar, obviamente, recifes artificiais com as incrustações nos sistemas de ancoragem. Mas isso também acontece nas eólicas, né? Então as eólicas são fundeadas ou no leito marinho ou ficam flutuando, né? E essas estruturas também atraem, né? Acabam formando essa biodiversidade no entorno. Mas fisicamente, quando a gente fala da quantidade de energia disponível, a gente tem uma relação proporcional de mais de 200% de produção de energia em relação ao vento. Isso é em razão, Alex, da disponibilidade de energia, ou seja,
disponibilidade da fonte. O vento não está disponível o tempo inteiro. Há uma mesmo no mar, né? Mesmo no mar. Além de a gente ter turbinas gigantes, né, no mar, que são aproveitadas em altitudes superiores à que a gente tem como considerada onshore, que tem ventos mais fortes e mais constantes, ainda são ventos em menor quantidade de tempo com relação às correntes marítimas, que a gente tem praticamente o tempo inteiro. Então, quando a gente compara nesse sentido, o que a gente fala é que a disponibilidade energética do mar é maior em termos de tempo em relação ao vento. Isso a gente trata como fator de capacidade, que a gente tem um fator de capacidade menor. A água também do mar é mais densa do que o ar, então você pode utilizar turbinas muito menores, causa muito menos impacto e custa também muito menos. Maurício, para a gente encerrar, você, da última vez em que conversamos, já tinha até interesse de países, né, de nações de fora do Brasil, obviamente, interessadas nesse teu projeto, empresas também. Em que pé está hoje, né? Até com essa questão dessa lei que foi aprovada agora, esse incentivo talvez faça diferença para a continuidade do projeto, enfim, em que patamar está as turbinas subaquáticas que você desenvolveu, geradoras de energia, e qual a tua expectativa aí para esse ano de 2025? Tá, boa. Alex, começando por último, né, pela última pergunta, acredito que quando o Brasil começa a falar de uma lei, né, começa a falar de uma regulação para a exploração da energia offshore, já é um grande passo. Então, o Brasil já se coloca na vanguarda em relação a países da América do Sul, por exemplo, que não tem isso ainda como exploração de energia. Então, eu espero que a gente possa começar a instalar os primeiros pilotos aqui no Brasil. Hoje a gente está em fase de testes, né? Então a gente tem que validar a tecnologia, tanto do ponto de vista da eficiência tecnológica, quanto do ponto de vista da disrupção científica, né? Porque a gente tem uma abordagem científica diferente do que é conhecido como na mecânica dos fluidos. Então vamos dizer que é um avanço científico que a gente está abordando e que deve ser provado agora com testes de eficiência aqui no Instituto de São Paulo. Então, é claro, após esses testes, após essa validação, a gente espera colocar algum piloto aqui no Brasil, mas realmente, como você bem falou, tem interesses de nações fora do Brasil, especialmente Nova Zelândia, por exemplo, né, naquele estreito de Crook, que é o estreito que separa as duas principais ilhas. A Nova Zelândia, por exemplo, tem uma demanda de energia que é muito maior do que a oferta hoje, então a energia lá é cara. Eles pretendem triplicar a oferta de energia até 2030, então tem pouco tempo. E eles veem na nossa tecnologia como uma solução possível e viável diante das alternativas que eles têm, né? Porque a eólica não é uma alternativa para eles, nem a solar, mas eles sabem que nesse estreito tem um potencial energético gigantesco que deve ser aproveitado, né, de forma eficiente. Então, a nossa tecnologia é uma tecnologia bem-vinda para que essa meta de triplicar a oferta de energia seja alcançada. E se serve para Nova Zelândia, obviamente serve também para o Brasil. Maurício, obrigado pela vinda aqui ao nosso estúdio no Conexão Porto Indústria de hoje. Boa sorte aí na sequência dos projetos e das atividades, tá bom? Obrigado, Alex. Muito bem, assim nós fechamos esta edição do Conexão Porto Indústria, que volta amanhã a partir das 7h30 da noite.